Olá, pessoal! Vamos começar o exame gestacional tão esperado e tão pedido por várias pessoas do grupo. E é um tópico também que muita gente que não faz parte do grupo me pergunta bastante. Então, é um tópico que as pessoas têm dúvida. Sem contar que quando a gente fala que é ultrassonografista, é do exame gestacional que todo mundo pensa primeiro, né? Então, vamos ver um pouco mais sobre ele. Então, essa semana, o que a gente vai falar? Começando hoje, um pouquinho sobre frequência cardíaca fetal e sobre o modo M, como calcular essa frequência. Depois, amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre a cesárea, quando é que ela deve ser realizada, e vamos falar sobre alguns dados bem atuais sobre o sofrimento fetal. Depois, medidas extrafetais e fetais para estimar a idade, os cálculos, né? Vou mostrar rapidinho um vídeo de uma gestação inicial e depois a mesma canina na gestação no período final. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre outras medidas e outros dados aí da literatura, um pouquinho sobre a artéria, Doppler da artéria umbilical e o que tem já aí publicado sobre sexagem fetal por ultrassonografia, tá bom? Então, o que é o modo M? O modo M é o modo movimento. Essa linha aqui está sendo avaliada, está sendo observada pelo aparelho, então a gente escolhe onde a linha vai ficar e é como se eu estivesse olhando essa linha, olho de novo, olho de novo. Então aqui, ó, eu selecionei esse lugar, eu vou ver ela ao longo do tempo. Então eu não estou mais vendo essa imagem toda em modo B, eu estou vendo somente o que está nessa linha. Por isso que quando o coração se movimenta ao longo do tempo, a gente vai vendo o movimento dele aqui embaixo, tá? Isso é o modo M. Então aqui tem uma imagem. Para a gente fazer a contagem da frequência, vai depender do seu aparelho, porque isso pode ser mudado no aparelho, então tem que observar como é que é o seu, porque isso pode causar um problemão lá na hora que você estiver fazendo a aferição. Então tem aparelho que você conta um ciclo, então você pega um ponto e escolhe quando que esse ponto se repete novamente, e tem aparelho como o meu que eu uso 2 ciclos. Então eu escolho um ponto, pulo um e escolho mais um. E aí o aparelho faz o cálculo automaticamente. A gente pode também ver frequência com o Doppler espectral. Então a gente coloca o Doppler em cima do coração e amostra aquilo ali. E aí a gente pode usar esses picos também, lá também selecionando a fórmula de frequência cardíaca e fazer essa contagem por aqui. Se você quiser, você também pode usar o duplex ou triplex no seu aparelho, para que o movimento do modo B e do color aconteça ao mesmo tempo que esse aqui. Assim você consegue, em tempo real, colocar isso aqui no lugar certo para fazer a aferição. E tem como colocar também para o aparelho calcular automaticamente. Você vai observando o coração e ele vai atualizando a frequência e vai calculando, vai calculando. Não gosto muito, tá? Eu prefiro fazer no modo M, que é mais preciso. Mas isso aqui é legal para mostrar o barulhinho do coração no momento do exame, né? Então aqui tem um vídeo. Não sei se deu para vocês escutarem o coração, o som ali do Doppler. Isso aqui é uma coisa que todo tutor gosta de ver, tá? Então aqui eu tenho um vídeo bem longo que faz parte do meu tutorial do aparelho Z5. Eu não vou passar ele todo, mas eu queria mostrar como é que funciona para selecionar lá o modo e usar. Então, observem que eu aperto o modo M e aparece essa linha, e aí eu vou colocar a linha onde tiver o coração, né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei o gel no transdutor, e aí coloquei o transdutor na minha mão mesmo, só para simular um movimento para poder mostrar. Então, observa que ainda não está aparecendo o modo M, né? Primeiro eu estou selecionando, estou melhorando a imagem do modo B, aumenta aqui a profundidade ou reduz a profundidade, tem que modificar o foco, e aí sim apertei lá Update ou modo M de novo, e aí aparece isso aqui, tá? Eu mostrei aqui também que o formato da onda vai depender, se o coração está batendo mais devagar, observem que a onda fica mais larga, e se ele está batendo mais rapidinho, fica mais curtinha. Isso é uma das coisas também que a gente vai observar visualmente no momento do exame.
E aí nesse tutorial eu falei sobre todas essas opções aqui de otimização de imagem, que a gente não vai falar sobre tudo isso, mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês. A gente pode mexer no ganho, ó, tudo que a gente pode otimizar no modo B, a gente faz aqui no modo M também. Mexe no ganho, mexe na profundidade, mexe no foco, na zona focal. Uma coisa importante, deixa eu ver se eu acho aqui, é que a gente pode frisar a imagem e mexer no Cine Loop para procurar um ponto que ficou melhor para fazer a medida. Isso aqui, ó, tá frisado e eu tô mexendo no Cine Loop voltando para um ponto que ficou legal para fazer a medida, tá? Deixa eu ver o que mais que eu vou mostrar aqui desse vídeo. A gente pode também mudar a cor usando o mapa de cores do aparelho. Então tem gente que gosta de colocar assim no laudo. Ali eu fiz a medida, ó, peguei um ponto, pulei 2 ciclos, o ponto de novo, a frequência aparece aqui, ó, no meu aparelho aparece esse 2 entre parênteses para mostrar que eu deveria fazer 2 ciclos, tá? Nem todos aparece isso, ó, tô dando um exemplo se fosse um ciclo só, marquei e marquei mais um, e aí deu bem mais alta, porque tá errado no caso desse aparelho aqui, tá? E aí tem como fazer várias outras medidas no modo M, que não é o que importa pra gente aqui no gestacional. A gente também pode mexer na velocidade aqui. Então eu posso fazer, isso varia, por exemplo, o batimento cardíaco humano e o batimento fetal canino são bem diferentes, então a gente pode modificar dependendo do que tiver, da espécie que está avaliando, né? Então olha aqui, ó. Coloquei lá a velocidade bem rápida e agora a velocidade mais lenta. Então, isso aí vocês podem alterar no preset de vocês. A gente pode também aqui, ó, colocar o modo B pequenininho e o M grande, ou o B maior, o B e o M igual, ou o B maior e o M pequenininho, ou colocar o modo M na tela inteira. Se a gente estiver fazendo alguns cálculos, isso aqui pode ajudar na hora de observar melhor, tá? Eu acho que aqui de modo B era isso. O resto foi tudo detalhes sobre otimização. Mas deu para entender, né? E se ficou alguma dúvida, me falem, porque não tem como fazer exame gestacional sem saber fazer aferição de frequência cardíaca. Então, esse aqui é o básico do básico. Para quem está começando e tem dúvida, fala comigo. E amanhã a gente vai continuar, então, falando sobre a cesárea, tá bom? Até amanhã.